Aleluia, glória a Deus, amém. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão chegando aí agora e os que já estão. Estamos essa manhã para dar continuidade à nossa carreira, né? Que estamos correndo uma carreira, caminhada de sucesso, bem-estar progressivo e contínuo. Então, estamos continuamente desenvolvendo e crescendo. Eu tenho ouvido tremendos testemunhos, várias pessoas testemunhando. Eu estou prevendo para sexta-feira, eu gostaria que as pessoas que foram curadas, que têm um testemunho, pudessem todos vocês mandar esse testemunho para nós, para a gente fazer uma seleção desses testemunhos e você poder estar comigo na sexta-feira, online, né? Eu creio que vai ser à noite isso. Nós vamos às 20 horas, se você puder. A gente vai estar junto e você vai estar podendo interagir, testemunhando o que Deus fez na sua vida de cura, na área de cura, ou de algo que foi realmente impactante durante essas lives. Então, eu quero reservar sexta-feira à noite para a gente fazer um momento de testemunhos e eu creio que muita gente vai ser muito abençoada nessa live da sexta-feira. Então, conto com você que está aí, as pessoas que vão chegar. No final, a gente vai estar anunciando isso novamente. Mas eu quero dar continuidade ao que o Espírito Santo tem tratado nos nossos corações sobre esse novo tempo, né, que estamos vivendo. Estamos aí para desfrutar do melhor dessa terra com o Senhor Jesus Cristo em um poderoso avivamento, porque o avivamento ele já começou, ele começa por dentro de nós e isso vai emanando, né, como rios. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando do poderoso Espírito, da palavra, da unção que estava por dentro de nós, da vida eterna. Essa palavra tem a ver com a vida eterna, porque ele falou também para a mulher samaritana sobre essa palavra vida, né, que vai aparecer lá, do seu interior fluirão águas vivas, quer dizer, águas eternas ou vida eterna, fluindo de dentro da nossa vida, porque ele depositou isso. A palavra ela é eterna, a palavra ela é viva, a palavra ela é espírito, a palavra é a coisa principal, amém? Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tropeça, que é a perseverança. Esse é o nosso tema de hoje de manhã, anote aí, a perseverança, amém? Então a perseverança é uma necessidade, ela não é uma opção, amém? Então algumas pessoas imaginam que não tem necessidade de ser perseverante, ou paciente, né? Há uma necessidade na nossa vida de perseverar. É algo que é um ingrediente que é importante para que a sua fé ela possa alcançar aquilo pela qual foi designado, uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, algo que você colocou como alvo, que você está crendo. Sem a perseverança você não vai conseguir. Eu vejo muitas pessoas desistindo de muitas coisas no meio do caminho, especialmente quando pressões estão chegando, quando alguma situação difícil está chegando em suas vidas, eles simplesmente se recuam, esmorecem, ficam cabisbaixo e perdem aquilo que está chegando. O diabo ele é especialista em colocar quadros negativos na frente de pessoas para que eles desistam, e você não pode de maneira nenhuma desistir das coisas que Deus tem para a sua vida, amém? Então é importante que você esteja acordado, firme, atento para aquilo que o Espírito Santo tem preparado e reservado para a sua vida. Então não permita de maneira nenhuma ser roubado nessa área. Eu creio que essa live eu já vou dizer aqui, porque eu sei o que o Espírito Santo tem para falar, ela deve ser ministrada, deve ir para o maior número possível de pessoas que você conhecer, porque muitos crentes, muitas pessoas, de modo geral, eles param na hora que existe um obstáculo, mas quando você entende o que é perseverança, o que ela pode fazer e aonde você pode chegar andando em perseverança, nunca mais você vai deixar de ser perseverante. Eu posso dizer para você algumas coisas
que hoje talvez vai somar com tudo aquilo que o Espírito Santo tem tratado na sua vida e vai criar algo forte na sua vida, no seu entendimento, no seu coração, com relação à perseverança, amém? Então a perseverança no grego é upomonede, literalmente significa, no grego é upomonede. Eita Jesus, essa palavra é grande, é uma junção de duas palavras, upo e monede, ou seja, está sob, né? E a outra palavra é estabilidade. Então ele diz, literalmente significa estabilidade, constância, tolerância, característica de pessoa, eu posso dizer de alguém que nasceu de novo, que conhece a palavra, que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade a Deus e à fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos que possam existir no seu caminhar. Amém? Então, é alguém que é paciente, é alguém que espera com lealdade do início ao fim. É alguém que persiste naquilo que ele tem como alvo. Então, isso é uma pessoa que é perseverante, ou upomonede, que é uma palavra grega que define perseverança. Temos um sinônimo dessa palavra que também é muito usado sobre a palavra perseverança, que é macrotomia, que é o temperamento que não se sucumbe por meio de sofrimento. Ele é uma pessoa que tem um tempero sobrenatural de Deus na sua vida, que mesmo com sofrimentos, nós sabemos que quando se fala de sofrimentos, não está falando aqui sobre coisas que vêm de Deus, né? Mas existem algumas coisas que nós enfrentamos nesse mundo, existem os obstáculos naturais, muitas vezes a oposição, na maioria das vezes a palavra, né? Existe uma oposição, você sofre com essas coisas, às vezes oposição dentro da sua casa, de pessoas que não concordam com aquilo que você acredita, elas querem que vocês sejam igual a elas, né? E amigos, muitas vezes, que eles não entendem porque nós não andamos na desenfreada vida dissoluta que eles vivem em pecado. E algumas pessoas também que não entendem quando você diz que você nasceu de novo, que você agora está salvo no Senhor Jesus Cristo, eles se levantam para obstacular a sua vida, trazendo alguns cenários que contradiz aquilo que você acredita, porque muitas vezes também, quando a gente está na nossa jornada de fé, acontece que por você não estar tão maduro ainda, algumas coisas que você diz, que você fala, ou que você está fazendo, ainda não está tendo aquele efeito que deveria ter, por causa da sua imaturidade, até mesmo por causa da sua ainda instabilidade na palavra, porque nós temos que estar firmes no propósito do Senhor, amém? Então, quando você está firme e está forte na fé em uma determinada área, quando você falar a coisa vai acontecer. Eu tenho dito coisas durante essa live, Deus tem proporcionado, porque já há um tempo Deus tem me ministrado ao meu coração, são 27 anos, quase 28 anos de perseverança de verdade na palavra de Deus. Eu estou falando em todas as áreas, amém? Deus tem me tratado nessa área e eu tenho, realmente, eu posso dizer para você uma coisa que eu vivo, essa história da perseverança tem me ensinado muito durante a minha vida, porque andando em perseverança, nós podemos ver muitas coisas acontecendo. Pessoas que dizem coisas e não fazem, outras pessoas que dizem coisas e fazem. Nós podemos ver também pessoas que são reveladas, que imaginam que você vai desistir, né? E elas ficam torcendo para que você desista e de repente aquela pessoa se revela, porque a perseverança revela quem está contra você, revela também quem está a seu favor. A perseverança é uma arma tremenda, é uma arma poderosa de Deus para a nossa vida. Ela é capaz de fazer com que o inimigo ele desista
né? Porque a palavra de Deus fala que Jesus estava perseverante com a palavra, o diabo trazendo vários argumentos durante 40 dias e 40 noites. No dia 41 ele intensificou a tentação, e a palavra de Deus diz que ele se apartou de Jesus quando ele perseverou, dizendo o que estava escrito. Então tem determinadas coisas que você vai ter uma caminhada maior de perseverança, outras que você vai ter uma caminhada menor de perseverança, outras que pode durar anos, você perseverando por algo, perseguindo algo que vai acontecer na sua vida. Abraão precisou perseverar para que o filho dele nascesse. José precisou perseverar para que ele fosse o governador do Egito, amém? Então a gente vê pessoas na Bíblia que tiveram que ter uma longanimidade, uma perseverança. O apóstolo Paulo, ele precisou perseverar muito na doutrina que ele recebeu para vencer todos os obstáculos e sofrimentos que ele teve no decorrer da sua caminhada, para dizer no final: eu corri a carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. Então ele estava falando sobre um bom combate, sobre uma perseverança que ele teve durante a sua jornada aqui na terra. E nós vemos homens como esses na galeria dos heróis da fé, pessoas que realmente foram perseverantes em insistir em fazer a vontade de Deus, mesmo diante dos quadros mais adversos, muito embora eles foram todos vencidos por causa da palavra e do testemunho e do poder de Deus. Estão comigo? Então, é impossível você manter a sua fé em um nível altíssimo se não for por meio da perseverança. Você não consegue deixar a sua fé no nível alto se não for através dessa perseverança que você tem, porque é nessa perseverança que você vai ver os resultados. Você não consegue ver resultados nem maturidade em sua vida. A perseverança nos leva à maturidade, a perseverança nos leva a resultados, a perseverança nos leva à manifestação completa da palavra de Deus na nossa vida. A perseverança nos leva a ser um vencedor. A perseverança nos leva a ser realmente alguém que não desiste por nada, porque na verdade quem desiste é porque não é perseverante. Todas as pessoas que desistem, elas são pessoas que elas pararam em algum momento porque deixaram de perseverar. Você entende isso? Então, Hebreus capítulo 6, versículo 12, vamos analisar essa parte da Bíblia. Hebreus 6, versículo 12. A Bíblia é um poço de águas profundas, de revelações, de sabedoria, de poder, de promessas, de fatos da palavra de Deus, que pode nos levar a algo grandioso, que está muito além daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos, ou do que o homem natural acredita, pensa ou crê, porque a palavra nos leva a ser diferentes, a palavra nos leva a andar em um nível sobrenatural, incomum, fora do normal. E aqui ele fala no versículo 12, ele diz, vou ler o versículo 11 para que a gente possa entender esse contexto. Ele diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Amém? Ou seja, você deve estar empenhado, promovendo a palavra e promovendo a sua própria vida por meio da palavra e promovendo também a vida de outras pessoas até o fim, em plena certeza da esperança. Quando ele fala dar, quer dizer uma coisa exclusiva, porque está falando sobre o contexto de tudo o que se diz respeito à nossa salvação, as promessas, os fatos que estão para acontecer, os que já aconteceram. Então eu tenho que estar plenamente convicto, diligente em cada parte das coisas que eu estou fazendo. Eu não posso apenas ser diligente em uma parte e outra não. Eu tenho que ser diligente e vigilante em cada parte das coisas que eu estou fazendo. Cada pedaço é importante, porque os pedaços, ele constitui um todo daquilo que eu preciso para a minha jornada de fé nesta terra. E ele diz no versículo 12, para que não vos torneis indolentes. Essa palavra indolente, que é notos, N-O-T-H-R-O-S, notoros, noteros, na verdade, quer dizer lento, moroso,
preguiçoso. Então, se você não for perseverante, não tiver firme, diligente, você pode se tornar lento na caminhada, na jornada, desanimado. E nós não podemos desanimar por nada. Pelo contrário, devemos ser imitador, como ele diz aqui, daqueles que pela fé e longanimidade, que é exatamente perseverança ou paciência, herdam as promessas. Então nós podemos ver aqui que para herdar a promessa, ser herdeiro da promessa que Deus fez para nós, ou das promessas, a forma que vai revelá-las para nós, que vai trazer em manifestação, é com os princípios de fé e perseverança. As duas coisas têm que andar juntamente. Fé e perseverança têm que andar em conjunto para que essas coisas venham se manifestar e chegar até nós. Nós já chegamos até aqui, Deus tem te feito promessas, Deus tem te dito coisas que vai acontecer na sua vida e você não pode recuar por nenhum momento. Quando a pressão está aumentando, pode escrever o que eu estou te falando. O diabo sabe que tem algo que está sendo consumado, tem algo que está chegando em sua direção, e quando você desiste, aquilo pode retardar, ou talvez nunca chegar, ou até passar para outra pessoa. Então não deixa de maneira nenhuma você ficar nessa coisa de desistir. Nós não fomos feitos para desistir. Quem desiste nunca vence, e quem vence nunca desiste. Então quem desiste é quem é perseverante. E ele fala aqui que existem promessas, não apenas uma, está no plural, porque tem várias promessas. A Bíblia está cheia de fatos e promessas que estão disponíveis para nós, para nos enriquecer diariamente. A maior riqueza que você tem não é a prata nem o ouro. A maior riqueza que você tem é as promessas de Deus para a sua vida, porque ela não vai somente nessa terra, ela vai acima dessa terra, ela vai para outras dimensões, ela vai até o terceiro céu, ela vai para a eternidade. As promessas dessa terra é só para essa terra, mas as promessas de Deus, elas vão além disso. Deus tem promessa tanto para essa terra, como tem promessas para toda a eternidade. Então, quando fala sobre promessa, está falando sobre algo muito maior do que nós, muito maior do que nós imaginamos ou pedimos. É um contexto abrangente e nós precisamos mergulhar nisso. Muita gente já partiu para o Senhor e não desfrutou dessas promessas, não desfrutou nem de uma pequena parte do que Deus tem. Ele falou para aquela mulher que o pão era para os filhos, aquela mulher que chegou para Jesus para curar uma filha que estava atormentada em casa, e ela disse que as migalhas poderia curar, e ela recebeu a cura pelas migalhas, porque ela entendeu que o pão era para os filhos. E até aqui Jesus não tinha ainda ressuscitado. Quando ele ressuscitou, o pão agora era para aqueles que nascessem de novo. Ora, se as migalhas poderiam fazer aquilo, imagina você com o pão completo, o pão da vida, o Rei da Glória, o Eterno, o Salvador, o princípio e o fim, aquele que era, que é e o que há de vir, o doce cantor da Galileia, o Alfa e o Ômega, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Supremo Pastor, aquele que é dono de tudo, aquele para quem todas as coisas existem, aquele pelo qual todas as coisas agora foi encaminhada, tudo agora pertence a Ele, aquele que regeu o universo, aquele que estava desde o princípio, o Verbo que se fez carne, Jesus o nosso Senhor, Jesus o nosso Salvador. Imagina esse homem, esse Deus, essa pessoa maravilhosa que é o nosso irmão mais velho, que nos trata com tanto carinho, que está conosco todos os dias, que até a consumação dos séculos, como ele mesmo disse, por meio da pessoa poderosa do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que nós temos muito a aprender com Ele, muito a receber dEle. Tem muito mais do que você imagina. Se você já imagina que você já viu tudo, você não viu nenhuma parte ainda do que era interessante. Tem muito mais para se ver, muito mais para receber, muito mais para viver nessa terra do que você imagina. Oh, aleluia! Oh, Deus tem muito mais, meu irmão e minha irmã, acredite nisso.
tem algo grande, algo poderoso de Deus que é importante que você, nessa perseverança, você possa descobrir e começar a andar e viver. Imagina, irmão, você amanhecer o dia e já saber que você vai ter o dia pequeno para tantas coisas grandes que vão acontecer. Eu sei que tanto na minha vida eu me coloco nesse time, ainda não está tão completo ainda como eu anelo e creio, mas eu estou caminhando perseverantemente na palavra, crendo perseverantemente naquilo que Deus tem me falado, e eu vou estar em muito breve dando ainda testemunhos maiores do que eu já tenho dado, coisas que já têm acontecido na minha vida que eu nunca imaginei, mas já estão acontecendo, mas eu sei que tem muito mais a acontecer. Isso é apenas a ponta do iceberg. Tem algo muito maior para acontecer na sua vida, e nessa perseverança diante de fatos, de provações, de provas, de coisas e até mesmo sofrimentos por causa da palavra, porque o sofrimento não é porque Deus não está falando sobre alguém que está sendo acometido de enfermidade, doença ou miséria ou pobreza, não é isso. Isso aí são coisas que podem também causar sofrimento na sua vida, e causa sim, mas o que ele está falando aqui sobre sofrimentos é aquele que está carregando a palavra de Deus. Então, quando você carrega a palavra de Deus e acredita, você vai andar sarado, curado, vai andar próximo sem faltar nada, porque essa perseverança, ela garante que você seja maduro e completo, sem ter deficiência de nada, não ter deficiência de finanças, não ter deficiência de sabedoria, não ter deficiência de saúde divina, de relacionamentos, de ideias, de provisões para pessoas que precisam, sabedoria para aconselhar, unção para entregar para pessoas na hora que eles precisam. Essa perseverança na palavra de Deus, ela nos conduz a um lugar de triunfo, a um lugar muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. É por isso que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer é uma ação, é uma atuação de Deus na nossa vida. Ele quer atuar e fazer coisa na nossa vida por meio do seu Espírito, do esplêndido Espírito Santo, do maravilhoso Espírito Santo, do advogado, aquele que está ao nosso lado, Paracletos, o amigo fiel, aquele que não separa, aquele que habita dentro de nós, aquele que está conosco 24 horas por dia, que faz com que o poder de Deus ele fique associado à nossa vida para qualquer hora, qualquer momento ou qualquer lugar, aquele que mantém o nosso corpo vivo, aquele que mantém você animado, aquele que mantém você por dentro encorajado e feliz, aquele Espírito que garante que nós somos propriedade exclusiva de Deus. É esse poder que está lá, que ele está falando, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos, além daquilo que pedimos, além daquilo que imaginamos. Então, irmãos, você não vai imaginar o que Deus pode fazer. Tem coisas que você só vai ver. Você vai dizer assim: meu Deus, eu jamais imaginei isso. Porque Ele pode fazer coisas além daquilo que a sua mente natural pode imaginar. Você pode pensar sobre isso. Você nunca vai conseguir imaginar coisas que Deus pode fazer, você compreende? Mas Ele vai fazer e você vai ver depois. Mesmo que você não imagine, mas você vai ver o que Ele vai fazer em favor da sua vida. Oh, aleluia! Irmãos, como eu posso imaginar um milagre? Como você pode dizer, por exemplo, eu vou te dar uma coisa simples, bem simples, das mais simplórias que eu posso dizer, que Deus pode fazer. Imagina uma pessoa que está sem um coração, porque o coração parou e o médico disse que vai morrer. E de repente ele vai lá e tem outro coração. Eu pergunto a você, como é que foi colocado aquele coração lá? Como é que a sua mente pode raciocinar para um coração ser colocado, estar perfeito, sem nenhuma ligação, nenhuma cirurgia, nenhuma linha envolvida lá, e simplesmente o coração está lá? A nossa mente não entende isso, mas simplesmente Deus coloca um coração perfeito. Como é que você pode explicar matematicamente, fisicamente, cientificamente,
uma pessoa que não tem perna e de repente alguém puxar aquela perna e ela vir crescendo, crescendo e ficar do tamanho da outra. Como você pode explicar isso? Como a sua mente pode raciocinar sobre isso? Simplesmente não raciocina, não vai compreender. E nós temos que entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos, além daquilo que pedimos, além daquilo que imaginamos. Como você pode raciocinar e entender de alguém sem capacete, sem roupas especiais, pode ir subindo, como Jesus foi na frente dos discípulos, e saindo da atmosfera, entrando na estratosfera, e entrando de espaço adentro, sem precisar de nada de respiração, e chegar até o céu, sem precisar de nenhuma roupa especial, sem precisar de nada, simplesmente Ele foi com aquele corpo glorificado. Como você pode explicar isso mentalmente? Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou imaginamos. Como você pode explicar um arrebatamento? Como você pode explicar alguém que está aqui, como aconteceu com Filipe, ele estava na cidade de Samaria e foi aparecer lá na cidade de Azoto? Como mentalmente você pode dizer, isso foi assim, fisicamente se explica desse jeito? Não tem explicação na física, não tem explicação na matemática, não tem explicação nos maiores eruditos e sábios desse mundo, porque somente Deus pode explicar isso. Tem coisas que simplesmente você tem que acreditar, somente acreditar. Outras você vai entender e outras você simplesmente tem que andar pela fé e perseverança para que você alcance as promessas. Não existe cálculo para o arrebatamento, não existe nenhum dia certo para nós. Só Ele disse que vai acontecer. Como é que eu posso raciocinar sobre isso? Ele nem disse o dia, mas Ele disse que vai acontecer e no abrir e piscar de olhos, que é uma coisa que chega mais perto da velocidade do que vai acontecer as coisas. Então, irmãos, eu quero dizer para você que a sua perseverança em Deus, ela não é à toa. A sua perseverança na palavra, ela não é uma coisa somente para esse mundo, somente para esse século. Tem muito mais do que isso em jogo, tem muito mais do que isso que está sendo trabalhado por Deus. É uma eternidade que está nos esperando em uma vida espetacular e gloriosa, que vai além da sua imaginação, além daquilo que você pensa. Mas existem coisas tão tremendas que Deus deixou para que a gente possa vislumbrar. A gente já fica maravilhado, com coisas que são ínfimas em relação à grandeza de Deus. Nós vimos o Mar Vermelho abrir, na verdade não vimos, desculpem, mas Moisés viu, e nós ficamos pensando, meu Deus, Moisés viu aquele espetáculo. Mas, irmãos, o Deus que fez o Mar Vermelho, Ele pode abrir quantas vezes Ele quiser, que quem fez foi Ele. Ele não fez o mar somente, não, Ele fez a terra inteira. Então não fique impressionado se o machado começar a flutuar em cima do mar, porque Deus foi quem fez a matéria-prima do machado também. Ele sabe esses metais, o peso que tem, sabe como fazer. Na verdade, Ele fez o universo inteiro. Então nós não podemos duvidar de nada que Deus pode fazer. Então um Deus tão grande, tão incomparável, porque não existe nada que nós possamos comparar. Ele mesmo disse, com que vocês podem me comparar? Não existe uma comparação para Deus. Ele é único, Ele é exclusivo, Ele é autêntico, Ele é tão grande, tão poderoso, que num dia que Ele procurou alguém para jurar, que não tinha ninguém maior do que Ele, Ele jurou por Ele mesmo. Ele procurou, quem é que eu vou jurar por quem? Eu juro por mim mesmo que a minha palavra vai se cumprir, que minhas promessas vão se cumprir. Ele é extremamente grandioso e glorioso. Então não perca mais tempo com coisas fúteis, não perca mais tempo duvidando, não perca mais tempo olhando para os lados. A Bíblia diz que não temos que olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, com perseverança, amém? Aquele que persevera não desiste, mesmo em meio a situações, sabe? A perseverança, ela tem uma característica, eu vou dizer aqui para você, ela nos livra da covardia, do desânimo, ela nos livra da ira e da vingança. Você nem precisa se irar, nem precisa ser vingador de ninguém, porque só o fato de você estar perseverando, você vai fazer com que o seu inimigo, ele desista, porque a sua perseverança te leva à vitória. Aleluia! Oh, aleluia! Como é bom perseverar com um Deus tão tremendo,
Olha só o que é que Tiago diz. Aleluia, essa live ela está correndo muito rápido a hora, mas irmãos, você não será mais o mesmo depois de hoje. Eu tenho certeza, não sei você, mas eu não serei mais o mesmo. Aleluia, olha só, Tiago 1, Tiago, eu quero que você abra em Tiago, eu abri em outra passagem aqui, aleluia, mas eu estou muito, muito, muito feliz e a unção está poderosa nessa manhã. Eu conheço essa unção, eu sei o que essa unção pode fazer. Rapaz, não pestaneja aí, porque tem coisa que vai começar a acontecer na sua vida agora, neste momento. Já está acontecendo coisa agora mesmo na sua vida que você estava precisando e existe algo sobre a tua vida vindo agora do Senhor. Há uma unção, uma graça e um poder de realização em comum. É como uma demonstração do poder de Deus para que você realmente intensifique a sua fé e a sua perseverança nele. Agora, nesse momento, aleluia. Olha, ele diz o seguinte, Tiago 1:2. Meus irmãos, tende eita, oh, aleluia, vou tomar água. Ah, meu Jesus, a unção está grande. Eu vou já correr aqui, meu Deus do céu, aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, Tu és tão tremendo, tão tremendo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, olha só o que ele está dizendo que eu tenho que ter motivo por alegria, o passardes por várias provações. Por que eu tenho que ter motivo de alegria? Sabendo, essa palavra aqui ela é muito importante. Sabendo, eu tenho que ter uma consciência, eu tenho que saber de um resultado depois da provação, o que vai acontecer depois, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Oh, aleluia! A provação da sua fé, quando a sua fé é provada, uma vez confirmada, vai produzir. Portanto, perseverança é algo que é produzido no decorrer da nossa vida. Quando você ficar firme na palavra, ela vai produzir perseverança. Continuando, ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, ir até o fim. Ela tem um começo, ela tem que ter um meio e ela tem que ter um fim. Quando Deus fez a promessa a José, ele era um rapaz jovem, mas quando ele foi desfrutar daquela promessa, ele já estava com uma média de 33 anos, mais ou menos. E José se apoderou daquela palavra que Deus deu para ele e ficou no seu coração, e ele se tornou governador do Egito, mas até lá ele teve que perseverar. Abraão recebeu a promessa com 70 anos. Ele recebeu uma promessa de 75 anos, na verdade. 75 anos, Sara tinha 70. E com 100 anos se cumpriu a promessa. Foi 25 anos sendo coisas trabalhadas na vida de Abraão para que acontecesse. Ele foi o homem mais feliz da terra com 100. Quantos anos você tem, meu filhinho? Quantos anos você tem, minha filha? Quantos? Você já tem 100? Se não tem ainda, fique tranquilo. Se Deus fez algo na vida de alguém com 100, como não pode fazer na sua vida agora? Não importa a sua idade, importa é o que você acredita. Que naquela época a justiça era limitada, a fé era limitada, porque eles não conheciam Deus completamente. Eles não tinham a justiça completa, mas em Cristo nós temos uma justiça completa, porque nele nós somos feitos a justiça de Deus. Isso acelera em muito o processo das realizações na nossa vida diariamente. Aquilo que seria para anos pode começar a acontecer diária ou até de hora em hora. Depende muito do que você está fazendo. Depende muito da seriedade que você está dando à palavra de Deus. Estão comigo? Tem coisas que podem demorar um pouco mais, mas essa ideia
da justiça de Deus e de nós compreendermos Ele na sua totalidade, isso acelera o processo das promessas acontecendo na nossa vida. Ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Você compreende isso? A perseverança, ela tem uma característica que quando ela desenvolve na nossa vida, ela traz você a ser perfeito ou maduro e ter integridade naquilo que você está falando. Então, se faltava integridade na sua vida, a perseverança na palavra vai te levar a ser uma pessoa não só íntegra, mas também perfeito. A pessoa íntegra é aquela pessoa que tem uma palavra, quando ele diz uma coisa, vai acontecer do jeito que ele disse, ele não muda naquilo que ele está falando, porque quando ele fala, vai honrar e vai acontecer. E ele diz, em nada deficiente. Então nós podemos dizer aqui pelo menos 3 coisas. Quando a perseverança ela completa, você vai ser uma pessoa perfeita, madura. Ai meu Deus, é tudo que Deus quer. Irmãos, quando Isaac foi desmamado, quando Isaac, o filho de Abraão, quando ele foi desmamado, a Bíblia diz que Abraão deu um banquete. Ele ficou tão feliz que Abraão agora não era mais criança, não era mais um menino de estar no seio da mulher. Agora ele já começava a apontar para começar a ser um adolescente, um jovem, que ele deu uma festa. Então, quando nós saímos da idade de criança, né? Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então nós precisamos parar de ser criança, parar de ser volúveis, né? de estar naquela gangorra da fé, uma hora em cima, uma hora embaixo, completamente instável. Uma hora você crê, outra hora não instável, né? Isso, acho que é isso. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Mas, irmãos, nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Você compreende? Então ele diz que nós não temos que estar de maneira nenhuma deficientes. Quando a perseverança ela produz na sua vida perfeição, integridade e deixa você sem deficiência. Eu quero dizer para você em outra tradução e vou definir a palavra deficiente para você entender o que é que está sendo dito aqui. Vamos lá. Na Bíblia King James diz assim, e a perseverança deve ter plena ação na sua vida, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Você vai ser não só aperfeiçoados, mas completos, sem que falte nenhuma virtude na sua vida. Essa palavra deficiente, que está na revista e atualizada, significa leipo, que quer dizer deixar para trás, renunciar, ficar para trás, ser inferior, ser destituído, carecer ou faltar. Então isso quer dizer o seguinte, a perseverança deixa você firme, no alto nível, deixa você em níveis de aprovações, de cumprimentos todas as promessas de Deus, leva você para um alto nível espiritual, onde todas as promessas vão se cumprir, ou seja, você não vai ficar para trás, você não vai ficar para trás enquanto as pessoas estão crescendo, você não fica para trás, ao contrário, ela vai te levar para um crescimento onde a palavra vai se cumprir, as promessas vão se cumprir, o que é para a sua vida vai se cumprir, seu ministério vai se cumprir, amém? Os seus sonhos vão se cumprir, o que Deus te falou vai se cumprir, e ainda mais, Ele te leva para um lugar que você não vai ter falta de nada, ou seja, tudo que você crê vai acontecer, vai estar à sua disposição, as coisas vão estar simplesmente chegando do norte, do sul, do leste, do oeste, não só para você vai ter para si mesmo e para compartilhar, lembrando que essa perseverança é uma perseverança nas promessas, na palavra e nos fatos da palavra de Deus, amém? Oh, aleluia, a hora está correndo, Hebreus capítulo 12, enquanto isso, vamos lá, devemos ser imitadores, amém? Ele diz assim, portanto, vós, visto que estamos a rodearmos de tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, versículo 1, desembaracemos de todo pecado e peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Então, a carreira proposta, você só pode correr se tiver o ingrediente da perseverança. Então, a palavra que Deus nos trouxe hoje é a perseverança. Estou explicando para você, porque eu já vi muitos pastores desistindo, muitos irmãos desistindo, muitas pessoas que chegam aqui na igreja, às vezes pastores, eles desistiram porque alguém disse uma palavra para ele no ministério que eles estavam, e eles desistiram de ser pastor e não são até hoje, estão parados. Deus nunca mandou pastor nenhum parar. Quem foi que deu essa ordem para você parar se você é pastor? Foi uma cara feia que alguém colocou? Que tipo de pastor você é? Que tipo de irmão você é para sair de uma igreja só porque alguém botou uma cara feia, ou porque você ficou com raiva, ou foi discriminado dentro de um lugar? Você entrou na igreja por causa de Jesus ou por causa das pessoas? Me diga. Se você entrar na igreja por causa de Jesus, você nunca vai sair por causa das pessoas. Jamais. Você só sai de um lugar por direção divina. Estão comigo? Então, quando Deus te diz uma coisa, aí a coisa vai acontecer. Então, escuta, irmãos. Romanos, capítulo 5. Eu quero que você abra lá, versículo 3. Escuta. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, mais uma vez, está falando aqui. Então, quando tribulação estiver na sua vida, dê uma risada, faça o que Tiago disse, sorria, sabendo disso, porque ele disse que você tem que rir, mas rir sabendo o que vai acontecer depois. Não é rir por causa da tribulação. Quem é que vai rir por causa de uma tribulação? Ninguém. Ninguém vai rir porque está tendo uma tribulação, não. Você tem que estar sorrindo, sabendo o que vai acontecer, porque você vai perseverar e vai ver o fim daquilo. E você vai sair do outro lado vencedor, e aí você vai rir antecipado, porque você, quando vê o diabo levantando uma tribulação, você vai ficar diabo, você já perdeu, perde logo na entrada. Porque quando você tem fé e perseverança, você não desiste. Você vai ver o fim dessas coisas e vai estar lá do outro lado, cheio de perseverança e com testemunhos para contar. Irmãos, essa igreja hoje que nós estamos vivendo é uma igreja meio fraca na maioria. São pessoas que vêm para a igreja e não têm testemunho. Irmãos, o crente tem que ter testemunho todo dia para dar. O crente que vive na palavra tem que estar todo dia testemunhando de algo grande que Deus está fazendo na vida dele. Crentes que só vêm uma vez por semana, ele tem muito testemunho, mas é testemunho muitas vezes de desgraça ou de alguma coisa que ele fez no seu braço ou na sua força. Mas quando você quer ver o sobrenatural, você tem que andar com Deus todos os dias, porque na igreja, no início, todo dia tinha testemunho, todo dia estava acontecendo coisas miraculosas. O movimento do Espírito Santo era grande no meio do povo, por causa da fé, da perseverança e da unção que estava no meio deles. Hoje em dia a igreja é fragilizada, porque elas só querem vir para Deus para consumir, como se fosse um supermercado, só para receber algo que ele tem. Deus não é um supermercado, Deus é o centro de todas as coisas, e nós devemos avaliar isso, a nossa vida com relação a isso. É claro que Deus quer te beneficiar, é claro que Ele quer te promover, é claro que Ele quer te dar aquilo que você precisa. Ora, se o Pai natural sabe fazer isso, imagina o Pai celestial. Foram palavras de Jesus. Mas Deus não é um ser somente para você chegar para Ele na hora que você está precisando de alguma coisa. Isso é uma criancice do mais alto nível. São pessoas, crianças, bebês espirituais que não sabem de nada, que não produz nada, porque eles só estão lá para receber. Mas Deus está te chamando para algo especial e maior, porque quando aquele homem chegou para o pai e disse assim: mas meu pai, esse seu filho foi embora, gastou tudo que tinha e veio para casa agora, você está dando tudo de novo a ele, e eu estou aqui, você nunca matou um cabrito em meu favor. E ele disse para o filho o seguinte: meu filho, você está comigo aqui em todo o tempo, tudo que eu tenho é teu. Sabe, tem gente na igreja que não sabe disso. Tudo que Deus tem é nosso, e tem gente que ignora isso. Você não precisa pedir as coisas, porque tudo já é nosso, seja a morte, seja a vida, seja o mundo, tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, fala isso.
Por que é que eu vou pedir uma coisa que eu já tenho? Eu só preciso me aponderar pela fé, porque é um direito. Eu tenho que entender os meus direitos nessa terra. Eu tenho que entender que eu tenho o direito de viver nessa terra, tenho o direito de comer o melhor dessa terra, tenho o direito de ter saúde divina, tenho o direito de pregar a palavra, tenho o direito de ser feliz na vida. Eu tenho direitos, porque esses direitos não foi Satanás que deu, não. Nem foi nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente, nenhum governador mundial. Quem deu esses direitos foi o Pai Celestial que me deu esses direitos. Então eu posso viver assim porque Ele é o dono do mundo. Não deixou de ser o dono do mundo, não, nosso Pai. Então você precisa aprender a viver essas coisas no seu dia a dia. Cada manhã você precisa viver dessa forma. Oh, aleluia! E ele continua, versículo 4, eu não terminei ainda, viu? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Mas vamos lá em Romanos. Romanos fala, olha, eu vou ler de novo Romanos capítulo 5, versículo 3, escuta comigo, vamos junto aqui, pega junto, não desliga, você pode perder o melhor, sabe? Jesus deixou o vinho novo para o melhor, o vinho novo para o final, lembra? Na festa do casamento, o vinho novo saiu no final, então fica aí, viu? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Então, a experiência, a perseverança, ela também produz experiência. E um homem e uma mulher experiente não é um tolo. Um homem e uma mulher experiente é uma pessoa sábia. Estão comigo? E a sabedoria é a coisa principal. Amém? A Bíblia diz, Provérbios 24, capítulo 3, versículo 3, com sabedoria se edifica a casa e com prudência ela se firma e vai se encher os celeiros com sabedoria e com conhecimento. Então, quando nós temos sabedoria e conhecimento, você vai ter uma casa edificada em uma rocha com todo o suprimento. E a perseverança, ela vai produzir experiência suficiente para que você se torne uma pessoa sábia. E a experiência, ela traz esperança. E a esperança não traz nenhum tipo de confusão, essa esperança que está com a totalidade das promessas de Deus. Quando você vê essa palavra, ela está trazendo a ideia da totalidade das promessas de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Estão comigo? Então, esse amor que Deus tem por nós, ele nos promove. E ele está falando isso, tudo vem por uma característica de perseverança. Como é que você vai entender o amor de Deus se você não perseverar compreendendo a sua palavra? Estão comigo? Vamos em frente. Efésios 6,18 fala sobre a perseverança na oração. Eu vou encerrar já já. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, além de orar, eu tenho que perseverar em oração e súplica. E Jesus diz, vigiai e orai, ou seja, eu tenho que perseverar vigilante e em oração. Romanos 12, versículo 11, no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes ou perseverantes, pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então vou ler de novo, no zelo não seja remisso, no zelo pela palavra, não seja remisso em nenhum momento, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor, amém? Seja fervoroso todo dia, seja alegre, regozijai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e na oração perseverante. Então persevere orando, amém? A perseverança vai deixar você um homem de oração, uma mulher de oração, uma pessoa que está conectado com o sobrenatural. E aqui, irmãos, estamos finalizando a nossa live. Eu espero você ter ganhos na sua vida por causa dessa palavra que você ouviu nessa manhã. Eu quero orar contigo agora, porque eu estou perseverando junto com você. Sabe, irmãos, eu vou te confessar uma coisa. Eu nunca preguei tanto na minha vida como eu tenho pregado durante essas lives. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu tenho perseverado cada dia, até mesmo para trazer essa palavra para você. Porque na maioria das vezes eu nem sei o que é que eu vou falar.
E o Espírito Santo, ele diz, não é na sua força, não é no seu braço, mas é no meu poder. E de repente aquilo só começa a vir. E eu estou falando palavra movido pelo Espírito, porque eu sou um agente do avivamento desses últimos dias. Deus já me falou isso, e eu creio nesse avivamento nesses últimos dias tão poderoso nessa terra. As pessoas vão respeitar tanto o Senhor, vão estar dobrados ao Rei da Glória nessa terra, vão reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, os sinais vão acontecer, os milagres vão acontecer de uma forma tão tremenda, que essa terra vai ver que o nosso Deus que nós estamos ministrando é um Deus altíssimo, é o Deus poderoso, o Deus cheio de amor e cheio de compaixão. E Ele está com essa compaixão sobre a sua vida agora. Aleluia! Oh, meu Pai, obrigado pela unção do avivamento. Obrigado, Senhor, pela unção do avivamento. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, pela unção do avivamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Levante suas mãos aí na sua casa. Você vai experimentar um pouco sobre essa unção do avivamento que eu estou falando. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo aí na sua casa. Cheio de convicção, cheio do poder de Deus. A unção de Deus está tocando a sua vida. Se tem doença, ela vai sair imediatamente da sua vida. Se tem preocupação e ansiedade, ela vai simplesmente ser considerada nada, por causa da unção que está sendo liberada sobre a sua casa agora, sobre a sua vida. Receba agora, a unção está tocando a sua vida agora, sua vida, sua família, seus negócios. A unção está tocando aí, ela vai se manifestar em sua vida, até mesmo através do bairro. Receba em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Nada fica de mal quando essa unção está em manifestação. A unção da glória, quando a glória se manifesta, ela se manifesta com grande fogo e poder. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu posso ver pernas crescendo. Aleluia! Oh, aleluia! Mortos sendo ressuscitados nesse avivamento. Eu posso ver, aleluia, homens dobrados chorando no chão, mulheres dobradas chorando no chão, pedindo por Jesus. Eu posso ver multidões de pessoas, aleluia. Eu posso ver a terra toda clamando, aleluia. Oh, obrigado, Senhor, aleluia. Oh, obrigado, Pai, bendito é o nome do Senhor. Ninguém poderá nos resistir, ninguém poderá nos resistir todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela unção. Te prepara, meu irmão, te prepara, minha irmã, aleluia, porque é chegado o tempo. É chegado o tempo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aquilo que você chamava de vitória, você vai olhar o que é que Deus vai fazer. Você nem sabe ainda o que é que Ele vai fazer daqui para frente, aleluia. Vamos testemunhar anjos subindo e descendo, aleluia, na presença do Rei da Glória. Bendito é o nome do Senhor, Ele disse isso e assim será, assim será. Oh, glória a Deus, obrigado, Pai. Sejam abençoados na prática da palavra.